Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Adobe. A Adobe é uma empresa que eu já trouxe uma análise aqui no canal, porém ela tá bem descontada, ela ficou para trás. Enquanto o S&P e o Nasdaq estão perto das máximas históricas, a Adobe tá bem longe aí do seu auge, né? E a gente vai dar uma olhada aqui porque não dá para ignorar uma ação assim e a gente vai entender se é hora de entrar, uma boa oportunidade ou é melhor deixar de lado, tá bom, galera? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa seu joinha aí e bora pro vídeo que seu tempo é importante. Bom, galera, sem enrolação, vamos dar uma olhada aqui nas ações da Adobe, tá bom? Mas primeiro eu queria pedir desculpa para você que acompanha o canal. Eu fiquei umas 3, 4 semanas sem gravar vídeo. Além de mexer com as ações, os vídeos no YouTube, eu também tenho uma empresa de exportação de café e foi uma loucura essas últimas semanas depois da questão da tarifa do Donald Trump, né? Porque a empresa virou de ponta cabeça, a gente teve que remanejar várias questões, tá? Apareceram clientes de alguns lugares, dos Estados Unidos sumiu e foi uma bagunça, uma loucura aí. Então eu tive que me ausentar por algumas semanas, mas já está tudo normalizado e os vídeos vão voltar, beleza? Então sem mais enrolação, bora falar da Adobe, tá bom? Estou aqui no gráfico pra gente dar uma olhada superficial por enquanto, tá bom? Então a gente vê esse ano aqui, ela já caiu aqui quase 45%, diferente de outras empresas, né, de tecnologia, do próprio S&P 500, que está perto das suas máximas. A Adobe não está conseguindo surfar e ela tá numa tendência claríssima aqui de queda. Já já a gente vai dar uma olhada com mais calma nos gráficos da Adobe, tá bom? A questão aqui é que é uma leitura bem tranquila para entender o que está acontecendo com a Adobe, tá bom? Então a gente vai dar uma olhada nos números dela e no cenário econômico que ela está inserido e a gente vai entender aqui por que ela não está reagindo tão bem como as outras empresas, sendo que ela é sim uma empresa bem sólida, beleza? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é repassar aqui os números da Adobe para a gente entender com o que a gente está mexendo aqui. Então aqui eu tô no anual já na DRE dela e a gente vê um crescimento extremamente sólido ano após ano, tá bom? É só aqui em 2013 que ela teve um decréscimo aqui em relação à receita, mas maioria dos anos ela cresce aqui, ó, 15, 20, 25, 24, é um crescimento muito forte e a gente vê que a partir de 2022 ela cresceu 10, depois 11 e 11 de novo, e isso aqui vem preocupando o mercado, tá? Essa desaceleração é um motivo aí de preocupação para os investidores, afinal ela não está mais rendendo os 20 e poucos por cento. Lembrando que a Adobe é uma empresa antiga, tá, pessoal? Ela é lá do final dos anos 80, tá bom? Então assim, é muito surpreendente que, né, em 2015, 16, 17 ela estava crescendo tão forte assim, e agora ela deu uma desacelerada natural, tá? É uma empresa extremamente madura. Então, esse crescimento de 10, 11%, obviamente não é tão bom quanto os 20, mas ainda é um crescimento bem generoso. Ela cresce ainda 2 dígitos e isso tem que ser um ponto positivo para ela. Dando uma olhada nas outras linhas, tá? A gente vê que um dos grandes méritos dela é o custo de mercadoria. Enquanto ela tem uma receita aqui de 21 bilhões de dólares, ela tem um custo aqui de 2,5 bilhões, tá? É um pouco mais de 10%, é um custo muito baixo, o que deixa ela com uma gordura muito boa para trabalhar aqui as despesas, impostos, né? Então isso gera para ela uma margem excelente. A gente já vai dar uma olhada e a gente vê aqui já no lucro líquido, tá? Um lucro líquido bem bacana que vem crescendo de maneira muito sólida, tá? Tirando aqui 21 e 22, que ela deu uma estacionada, ela já cresceu 14% aqui em 2023, 2%, tá? Foi um ano um pouco mais devagar em 24 e atualmente, tá? Ela já tá entregando quase 7 bilhões, ou seja, ela tá num crescimento muito forte e isso é muito bacana. Um ponto muito interessante aqui da Adobe é que a gente pode ver trimestre por trimestre, tá? Eu botei na aba trimestral, ela cresce, ela não tem sazonalidade. Diferente de grande maioria das empresas que tem um trimestre que é sempre mais forte que o outro, por exemplo, no varejo, que a época de Natal é sempre mais forte, a Adobe não tem isso. A Adobe todo trimestre ela entrega um resultado melhor e isso é muito bacana. Algumas outras coisas interessantes aqui da empresa: dívida líquida negativa, sempre operou no negativo aqui, com exceção de 2018, em geral muito tranquilo. Balanço patrimonial também aqui cresce de maneira saudável, é muito tranquilo. E para mim o dado que mais chama atenção aqui é esse aqui, ó, emissão e retirada de ações. Ela sempre teve por política aqui comprar um pouco de ação, tá? Mas ultimamente aqui ela tem comprado muito ação e atualmente aqui ela comprou quase 12 bilhões de ação, tá? Ela está entendendo que o negócio dela está desvalorizado ou que ela tem um potencial muito grande de crescimento, então ela tá gastando bastante grana para recomprar as ações. Aqui nesse gráfico aqui a gente consegue ter uma ideia até melhor, tá? A gente vê, de novo, por hábito ela já tinha para comprar, mas nos últimos anos aqui ela tem comprado muito e esse último ano aqui de 2025 já ultrapassou os 12 bilhões, ou seja, tá muito forte. Já em relação à receita projetada para o futuro, a gente vê que ela entregou aqui em 2024 21,5, aí vai entregar 23, 25, tá? Tem um crescimento bacana, mas que gira em torno dos 10, 11, 12%, bem longe, tá? Dos 25 que ela já entregou, e é isso que tá assustando o mercado, né? Ela deu uma estacionada, mas ainda é um crescimento sólido, né? A gente vê que ela vai crescer aqui de 21 bilhões para
30 bilhões até 2028. É um crescimento, sim, muito bacana e muito sólido. E a gente pode ver que ela sempre supera as estimativas, tá? Eu tô aqui no trimestral, todo trimestre ela entrega mais do que ela promete. Isso é uma característica que eu gosto muito nas empresas. E pra gente terminar com a cereja do bolo, é o valuation, né? Porque se a gente tá vendo que a ação tá despencando, os números estão vindo, é óbvio que o valuation vai ficar atrativo, e com a Adobe aqui não é diferente, tá bom? Então hoje a gente vê que ela é negociada no PL de 22 e historicamente é muito baixo para ela, tá, pessoal? A gente tá falando aqui de metade, o 22 é praticamente metade da história aqui desde quando? Aqui, ó, desde 2012. Então ela tá atuando aí num PL muito baixo e isso se estica às outras métricas também. Então a gente vê o valor da empresa sobre o EBITDA 16, é um valor bem inferior à média, e o preço sobre o fluxo de caixa de 16 também. Então hoje, atualmente, ela tá atuando aí no valuation que é praticamente metade da média dela. E não só para ela, mas 22 aqui para uma empresa que tem um crescimento robusto, dívida negativa, margens absurdas, tá? Olha as margens aqui, ó, margem líquida de 28, margem bruta de 88%. A gente tá falando de uma empresa extremamente sólida, então eu julgo que o PL aqui de 22 é um PL baixo. A Adobe para mim é uma empresa premium, tá bom? Então isso aqui não pode ser menosprezado. Agora bora dar uma olhada aqui com mais calma no gráfico pra gente entender se tem algum ponto interessante de entrada, tá bom? Ou se o buraco é mais fundo aqui. Eu estou no semanal, como a gente já viu aqui, ela tinha um crescimento extremamente forte. Se a gente pegar aqui desde 2012 até a máxima histórica, são 1.800%, muito bacana. Isso foi quando aqui? Foi no final de 2021 e desde então ela vem fazendo esse desenho aqui meio lateralizado, não consegue, né, realizar novos topos e nesse momento ela se encontra aqui num patamar pré-pandemia aqui, né, exatamente no pré-pandemia. Se cair mais um pouco aqui, mais uns 20%, vai chegar no fundo da pandemia, beleza? Então bora colocar nossas linhas de estudo e para o gráfico diário e vamos entender o que aconteceu. Então o auge dela aqui desse movimento foi no começo de 2024, quando ela ficou pipocando aqui, tá? Eu já fiz vários trades na Adobe, porque eu gosto muito do jeito que ela se mexe. Pode ver que é extremamente uniforme, bem tranquilo, tá bom? A hora que ela pega uma tendência, ela vai e ela respeita muito suportes e resistências. É uma empresa bem bacana aí para operar sem muitas surpresas, beleza? A gente vê que aqui, a partir de setembro de 2024, ela engatou de fato essa tendência de baixa aqui e ela se encontra no nível extremamente interessante. Como a gente viu, é o nível aqui pré-pandemia, ela já fez esse fundo e ela respeitou esse fundo aqui, tá bom? O que é um movimento muito interessante, a gente pode sim estar chegando no fundo do movimento de tendência de baixa, para quem sabe iniciar uma tendência de alta, caso ela rompa essa região, que seria bem importante, viesse até essa região, voltasse aqui e aí ia ficar perfeito para uma compra, para de fato conseguir aí ganhar quanto nesse movimento? Vamos ver, ganhar pelo menos uns 30%, tá? Eu acho que seria bem razoável. Lembrando que, pessoal, eu tenho, tá? Isso aqui não é sugestão de compra nem nada, mas eu tenho uma posição na Adobe, essa linha vermelha aqui, eu comecei uma posição na Adobe lá em cima, tá? Eu comecei mais ou menos aqui, quase cheguei no zero, depois ela caiu bastante pós-resultado, aproveitei para fazer mais algumas compras e atualmente eu tô com o meu preço aqui, tá bom? Eu tô mais ou menos 5, 6% para baixo, estou extremamente confortável, tá? Porque no longo prazo aqui eu espero poder capturar pelo menos uns 30, 40%, eu acho que seria bem razoável. Dando uma olhada aqui em algumas casas de análise, a gente tem Deutsche Bank aqui, Barclays e alguns outros bancos. A Deutsche Bank é extremamente pessimista, tá? Ela tá com sugestão de venda a 310, lembrando que a gente tá a 360. As outras não, as outras já são mais otimistas. Aqui a gente vê que temos 500, 525, 560, tá bom? 480. Então a gente vê que entre 500 e 550 seria um alvo bacana, que seria mais ou menos aqui onde eu tracei aqui o meu primeiro alvo, tá bom? Que seria 500, 565. Já seria um pouco mais aqui para cima, tá bom? Ninguém acredita que ele vá chegar nos topos históricos, de fato, no primeiro momento. Eu acho que não, a longo prazo eu acredito que sim, porque os resultados estão vindo, uma hora o valuation vai ficar incompatível. Mas comprando nessa região que ele se encontra agora, eu acredito que tem um potencial aí de pelo menos 38, 35%, até quem sabe uns 50%. Então essa é a minha posição. Vou trazer aqui para finalizar só um outro dado bem bacana. Esse site aqui chama Datorama, é um site bem bacana. Eu vou fazer um vídeo só desse site aqui, mas apenas para vocês entenderem, assim como no Brasil, lá nos Estados Unidos, os superinvestidores são aqueles fundos que têm mais de 100 milhões de dólares alocados no mercado financeiro. Eles têm que prestar satisfação dos investimentos deles, tá? Uma vez a cada trimestre, aí eles têm que mostrar o portfólio deles, onde eles estão investindo, e isso é muito bacana, dá para ter vários insights, tá? Esse site aqui, ele é bem simples e ele mostra aqui basicamente quais são as ações
ações mais compradas, mais vendidas, as maiores posições, cada fundo. Eu vou fazer um vídeo só dele. Eu tô trazendo ele aqui agora justamente para mostrar onde se encontra a Adobe. Então, Microsoft, Apple, Meta, Google, Visa são as empresas mais compradas que estão no portfólio aí de 30 e poucos, né? 30 e poucos super investidores. Tá lembrando que são 80 e poucos super investidores, ou seja, um terço aí deles tem Microsoft. Mas o que eu quero mostrar aqui é a nossa querida Adobe. Hoje, 8 fundos, tá? Dos 80 tem a Adobe na carteira, ou seja, 10% aí conta com a Adobe. Eu acho que é um número bacana, 10% de super investidores tem a Adobe. Não é, obviamente, uma unanimidade como a Google, Meta, tá? Mas é bacana, 10% dos super investidores tem ela na carteira. Bom, galera, vamos falar rapidinho aqui por que a Adobe tá tão defasada em relação às outras empresas de tecnologia. E quando eu coloco no título do vídeo, Adobe tá muito barata para ser ignorada, não significa que é para sair comprando. Nossa, tá super barata, de fato, o Bruno comprou, eu vou lá e compro. Não é isso. É que ela está barata para ser ignorada no sentido que a gente precisa prestar atenção aqui e entender se faz sentido no nosso portfólio ou não, tá bom? Como vocês viram, eu tenho a ação, eu acho que eu estou bem posicionado, eu estou super tranquilo, porque eu gosto muito dos números da empresa, tá bom? E aqui a leitura da empresa, como eu mencionei no começo do vídeo, é muito simples. O que está atrapalhando o crescimento da Adobe que teve nos últimos anos é simples, tá? É a inteligência artificial. O mercado tá muito com o pé atrás em relação à inteligência artificial e a Adobe, no sentido de que várias empresas estão de maneira até rápida, né? De maneira simplificada, fazendo muitas coisas que só a Adobe fazia, né? Por décadas, a Adobe era unanimidade, né? Photoshop, inclusive, se transformou no adjetivo, né? Aquela foto é photoshopada, tal. E hoje não. Hoje a gente vê a Google, a gente vê o OpenAI, várias empresas trazendo ferramentas que suprem, né, a necessidade que antigamente só tinha da Adobe. E isso tem assustado muito o mercado no sentido de que, tá, beleza, a Adobe perdeu a hegemonia, ela já não tá crescendo os 25% que ela crescia, já tá crescendo 11%. De fato, isso é verdade mesmo, mas na minha opinião, a Adobe não vai simplesmente sumir, não vai ficar uma empresa da história, tá? Ela continua uma empresa sólida, ela tem números extremamente robustos e é isso que eu, Bruno, me apego, tá? Aqui existe o mundo objetivo e o subjetivo. O objetivo é, eu mostrei os números para vocês e mostrei que é uma empresa sólida, graficamente tá num lugar bacana, isso é objetivo. A questão subjetiva aqui também, que não pode ser menosprezada, é de fato qual que é o futuro da Adobe em relação à inteligência artificial, né? Claramente, a Adobe, né, como eu mencionei no meu vídeo sobre a Adobe, né, o vídeo inteiro que eu fiz sobre a Adobe, ela está se movimentando em relação à inteligência artificial, já está colocando em várias das suas plataformas, né, dos seus programas, a inteligência artificial, porém, de fato, uma hora isso ia acontecer, ela já não é mais unanimidade, tá bom? As pessoas não ficam refém do Adobe para fazer a sua criação de conteúdo, e isso, de fato, assusta o mercado. Então é isso que você tem que relevar. Se você vai ser mais cético em relação aos números e falar, não, peraí, calma, a Adobe não é uma empresa de fundo de quintal, ela tem dívida negativa, ela tem números extraordinários, ela está comprando a ação, eu acredito nela. Ou não, ou você pode pensar nessa maneira mais subjetiva. Putz, mas será mesmo que ela não vai sofrer com esse negócio da inteligência artificial? Será que ela não vai ser uma empresa que vai ficar na história? E a gente só vai descobrir isso num futuro e cabe você a tomar a melhor decisão para sua carteira, beleza, pessoal? Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, tá? Comenta aí embaixo se você tem a Adobe ou qualquer outra empresa que vocês querem que a gente dê uma olhada, tá bom? Como eu mencionei, essas últimas semanas aí foram complicadas, mas as coisas vão voltar ao normal e eu vou voltar a postar vídeos regularmente, tá bom, pessoal? Do mais é isso, vejo vocês no próximo vídeo, um grande abraço, falou!